É um prazer estar aqui com vocês hoje. Nós somos da Wabtec. Para quem não conhece a Wabtec, ela é uma empresa que chegou em Minas em 2019, então ela é uma empresa com uma presença recente aqui no nosso estado. A Wabtec ela é uma empresa multinacional, né, americana, fundada há mais de 150 anos. Para quem conhece o Westinghouse, já viu o filme ali A Guerra das Correntes, vai ter uma ideia de como que a empresa surgiu. Temos presença em mais de 50 países e mais de 25 mil funcionários, então a empresa realmente tem um porte muito grande. É líder no setor de soluções digitais e equipamentos, tanto para o setor ferroviário quanto mineração, e tem uma presença forte também no transporte marítimo. Então, me apresentando um pouco, que nem eu falei, o meu nome é Daniel, eu fiz engenharia elétrica aqui no FMG, eu formei esse ano, então, assim, acabei de passar, imagino que a maioria de vocês ainda tá na graduação, então vocês ainda vão passar, vocês ainda vão formar, então eu vivi o que vocês vão viver ou estão vivendo muito recentemente. Eu acho que vai ser legal compartilhar um pouco de como que foi a minha jornada ao longo desses últimos 5 anos para realmente me desenvolver e conseguir essa inserção no mercado. Falando um pouquinho sobre experiências que eu fiz na faculdade, eu acho que é muito importante. A FMG ela nos dá várias oportunidades, né, de você realmente, fora da sala de aula, conseguir desenvolver habilidades importantes. Então, no meu caso, quando eu entrei, eu tinha um interesse muito grande no mercado financeiro, eu pensava que talvez eu fosse trabalhar nessa área, então eu fiz parte de um projeto de extensão chamado Liga de Mercado e Negócios, focado realmente no mercado, e para mim, assim, foi uma experiência muito importante por 2 motivos. O primeiro é que eu vi que eu não queria trabalhar com o mercado financeiro, e o segundo é que eu desenvolvi uma habilidade melhor de trabalho em equipe, saber me comunicar de uma forma mais amigável, sabe? Dar feedback de uma forma saudável e tudo mais, eu acho que isso foi muito importante. Também fiz um IC, uma iniciação científica no próprio DCC. Eu tinha um interesse muito grande também na programação, apesar de ter ido para a elétrica. Então, fiz um IC num programa de capacidades analíticas, que foi uma parceria do DCC com o Ministério Público. O time que eu trabalhei era focado em visão computacional para a identificação de pessoas e objetos, né, através de vídeos, fotos e imagens. Assim. Foi bem legal, foi uma experiência bem engrandecedora assim, na época ali da pandemia. E falando agora sobre como eu entrei na Wabtec, eu entrei como estagiário no começo de 2023. Entrei inicialmente no laboratório de eletrônica lá, a gente tem um laboratório principalmente focado em reparos eletrônicos dos diversos módulos da locomotiva. Como estagiário lá, eu tive a oportunidade de realmente botar a mão na massa e usar muita coisa que eu tinha aprendido na faculdade. Então, solda, realmente ler datasheets de componentes eletrônicos é um negócio que eu desenvolvi uma paixão, meio bizarro, eu sei, mas eu realmente gosto de pegar o datasheet e ficar lendo. Então, assim, foi bem legal poder botar a mão na massa, poder soldar, poder identificar onde o problema estava e consertar e ver o negócio funcionando depois, era bem satisfatório. Depois eu tive uma passagem de 6 meses no time de inovação da Wabtec, que é um time focado só em desenvolvimento de novos projetos, desenvolvimento de novos produtos, principalmente, e a adaptação da empresa como um todo a esse conceito que a gente vê de indústria 4.0 e realmente trazer a tecnologia para dentro da Wabtec, que já é uma empresa super tecnológica. Pode falar, pode se apresentar. Oi, tudo bem, gente? Meu nome é Ania. Eu, assim como o Dani, estou assim, finalizando, né, meu curso de Engenharia Mecânica no Cefet. Eu comecei na Wabtec como estagiária de Planejamento e Controle de Produção no meio do ano passado. Foi meu 3º estágio já, então já tinha passado por outras empresas, já estava um pouco mais calejada, né, vamos dizer assim. E assim, eu tinha grandes expectativas na Wabtec, né, porque é uma multinacional, eu tinha a expectativa de eu poder assim, conhecer coisas novas, ser mais desafiada, sabe, frente aos outros estágios que eu tinha feito. E trabalhar nesse setor assim, produtivo, operacional, foi assim, muito desafiador, né? Eu acho que quem já teve a possibilidade de ter contato assim,
com o ramo de operações, é muita pressão, é tudo para ontem, é aquela questão toda de você tem que performar, mas também te ensina muito. E eu cresci muito, muito como profissional nesse período. Então, na época, eu fui bem no estágio, eu tinha bons feedbacks, eu já tinha o inglês. Então, a proposta do trainee da Wabtec, ela veio num momento muito oportuno. E eu tive muito incentivo do meu time para tentar. E deu super certo. Hoje eu estou aí também participando junto com o Dani, né, nesse projeto de trainee da Wabtec que chama LEAD. Falando um pouquinho desse projeto, ele é um investimento muito robusto, 2 anos que eles investem na gente, eles focam muito em treinamento, é realmente focado para transformar lideranças no futuro dentro da empresa, e a gente tem a oportunidade de ter contato com várias pessoas, né? A gente está falando ali de uma multinacional que tem sede na Índia, que tem sede nos Estados Unidos, então assim, a gente está em constante contato com esses outros colaboradores, o que é muito legal. Inclusive, né, esse final de semana agora, eu e o Dani e mais outras 2 que estão no trainee também, a gente vai estar viajando para os Estados Unidos, a gente vai fazer um treinamento de 2 semanas lá, então, assim, vai ser incrível para a gente fazer um network grande com os colaboradores de lá e conhecer como que funciona, né, as fábricas norte-americanas, sabe, o que eles têm, o que a gente pode melhorar daqui, então, assim, é muito importante a gente ter esse contato para trazer de volta para cá. E, assim, eu estou agora trabalhando na engenharia de sistemas, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre como é que está sendo, que eu vou entrar no meu estudo de caso, mas, gente, qualquer outras perguntas, a gente está aí no nosso LinkedIn, por favor, né, conectem com a gente vai estar mais do que feliz de responder mais sobre esse projeto, tá? Então, sobre o estudo de caso que eu vou trazer aqui, ele é bem recente, ele foi um desafio que foi me dado logo quando eu entrei no LEAD, então foi, né, abril desse ano, que eu entrei, né, como eu comentei, na engenharia de sistemas. Aí, o que seria essa engenharia de sistemas? É a nossa área lá que olha para a locomotiva como um todo, né? A gente está pensando nela não só como cada um dos componentes, mas como todos eles conversam entre si. Então, a gente tem uma visão muito macro e a gente tinha uma área dela que era específica para a redução de custos. Mas essa área de redução de custos era... vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui um pouco diferente, tá? Os projetos muito esparsos, alguém dava uma ideia, o outro corroborava, beleza. Não tinha tanta firmeza na área. E aí o meu desafio era pegar essa área, essa ideia e transformar numa coisa consolidada, né? Numa cultura da empresa. A gente tem que falar de inovação, a gente tem que falar de redução de custo e a gente tem que fazer isso de uma maneira muito mais ampla do que a gente faz hoje e principalmente organizada. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse papel da gestão dentro da engenharia, né? Não é nem sempre só sobre a área mais técnica, né? Mas a importância de você ter uma boa gestão. Então, assim, aqui eu coloquei algumas das etapas desse processo, que aí vem, óbvio, a gente tem uma área, como é que a gente faz essa área crescer? A gente primeiro tem que definir os processos, quais são as etapas que permeiam essa área? O que são o que são as pequenas coisas que têm que ser feitas para a gente chegar no nosso objetivo final ali, né, que é a redução de custos. Então, eu tive que padronizar essas análises, desenvolver essas etapas, definir como elas iam ser feitas e, por fim, claro, qualidade. A gente tem que melhorar isso continuamente. A gente está falando não só de desenvolver como é que a gente quer chegar lá, mas chegar lá cada vez melhor também. E aí, uma da parte muito importante é essa questão da responsabilidade, porque, igual eu falei, eu estou olhando para a máquina como um todo, mas cada uma daquelas áreas ali, elas têm alguém que está, né, tocando ela. E aí eu tenho que conversar com todas essas áreas, porque eu vou propor um projeto novo, mas eu preciso que essa área trabalhe junto comigo para que isso possa acontecer. Então, essa questão da responsabilidade de estabelecer ali os donos, né, para aqueles projetos era muito importante para a gente também começar a dar mais visibilidade para aquilo. Tipo assim, não é um projeto, se der tempo eu faço aqui e a gente ganha um dinheirinho. Ele é um projeto sério e ele tem que ser levado a sério. E aí uma coisa que eu entrei mais foi na questão do controle. Como é que a gente controla tudo isso? Como é que a gente faz com que esse organograma funcione do jeito que ele deve funcionar? E, claro, divulgação, que também é uma parte muito difícil, que é vender esse peixe.
vale a pena você gastar tempo fazendo esses projetos, vale a pena porque a gente vai ter redução de custo, porque a gente vai ter uma inovação, a gente vai ter uma melhoria, né? E aí, o que foi que eu pensei na época? Eu precisava de uma ferramenta que fosse acessível, porque eu quero que esse projeto ele atinja todo mundo da empresa, porque todo mundo pode colaborar com isso. Todo mundo pode trazer uma ideia nova. Então, eu pensei no SharePoint, que é uma plataforma super simples, é uma plataforma que eu acredito que todo mundo já deve ter tido contato em alguma vez. Mas, principalmente, ela é grátis, todo mundo tem acesso e ela é muito visual, muito simples. Então, eu usei ela para fazer a gestão e eu precisava de aquisição de dados, porque eu preciso de mais projetos entrando, mais ideias entrando. Então, assim, acho que todo mundo já deve ter mexido com o Forms, né? O Forms, ele vem muito a calhar. Então, assim, eu estou falando de ferramentas simples que você consegue transformar isso num projeto robusto. E, por fim, o Power BI, porque ele é o que vai amarrar tudo isso junto. A gente está falando que a gente está construindo um projeto, que a gente está desenvolvendo uma área, a gente precisa mostrar isso. Então, a visualização de dados ali, ela é crucial, porque você tem que mostrar onde que a gente está hoje, onde que a gente quer estar, e a gente tem que acompanhar isso de uma maneira fácil. Principalmente quando você vai falar assim, como é que eu vou vender, né, essa ideia para os superiores, vai passar por isso. Então, assim, o Power BI eu tive a possibilidade de primeiro contato com ele em outros estágios, mas pela Wabtec também, o Wabtec Learning, o próprio da Wabtec e o LinkedIn também, muitos e muitos conteúdos, né? A gente está falando aí de softwares que têm conteúdos extremos aí para a gente estar aprendendo, para a gente estar consumindo. De soft skills, eu vou comentar aqui de 4, mas mais especificamente aqui, olha, do que eu tive que desenvolver, principalmente, para fazer isso acontecer. Acho que a comunicação assertiva é um ponto-chave, porque eu estou falando de uma área que tem que conversar com todas as outras. Então, assim, eu estou falando com várias funções diferentes, cargos diferentes, objetivos diferentes, e eu tenho que trazer todos eles para um objetivo só. Então, a comunicação ela é muito importante. E aí aqui eu dou algumas dicas do que eu fiz, né, ao longo da minha faculdade que me ajudaram a chegar aí. Eu participei de projetos de extensão, mais especificamente, né, do Baja. A gente era uma equipe de competição, então, assim, o trabalho em equipe, a gestão e, principalmente, liderar também outras pessoas, mesmo que, né, num âmbito muito pequeno, faz uma diferença enorme para a gente já ir construindo essas características, né, e chegar no mercado de trabalho já com isso mais consolidado, sabe? Pelo menos me ajudou muito quando eu estava na faculdade, assim, ao longo dela, de desenvolver essas características. E aí que eu digo também da resiliência, porque eu estou falando de inovação, de mudar como as coisas são feitas. Isso é difícil, ninguém vai aceitar de primeira. Então, assim, a gente vai bater na trave muitas vezes, ter que recorrer várias vezes e ter que continuar lutando para que um projeto seja aprovado, por exemplo. E organização e gestão de tempo, obviamente, né? A gente está falando de gestão de uma área. E aqui eu também destaco a criatividade, tá, gente? É muito importante a gente não perder esse nosso lado. E a gente desenvolve ele até um pouco mais fora, talvez, da faculdade, né? A gente fala de hobbies, de coisas assim, que a gente tem que manter para a gente manter essa criatividade, né, acesa, até quando a gente chega lá na frente, porque ela pode se tornar um diferencial, com certeza. Aqui eu estou trazendo um pouco dos resultados que foi essa caminhada, que foi a organização, né, desse fluxograma bem estruturado do que a gente tem que fazer para chegar lá, né? Quando chega um novo projeto, uma nova ideia, o que ele tem que passar para depois ele realmente ser aplicado e a gente ter esse retorno. Então, aqui eu também apresento onde que eu apliquei as ferramentas. Então, a gente está falando de chega novas ideias pelo Forms, e os processos que eu defini que vão guiar depois como é que aquela análise vai seguir para design, para cutting. Aqui eu mostro como que eu fiz também o controle, né, dentro da lista do SharePoint, mas aqui é só para mostrar como que isso depois virou uma coisa estruturada, que cada uma das pessoas na empresa já sabe onde que é o papel dela dentro desse fluxo, e isso mudou como a gente faz, né, o cost out. Agora ele é mais levado a sério, a gente sabe como que é um fluxograma estruturado, a gente tem mais assertividade, e para o ano que vem a gente já está contando aí com basicamente
15 mil aí de redução de custo por locomotiva produzida. Então, a gente está falando de um impacto real, né? E só de uma mudança de gestão, uma mudança de cultura, uma mudança de como a gente vê as coisas, já é capaz de gerar um impacto desse tamanho. Então, assim, eu diria que durante essa minha trajetória, né, os meus maiores desafios foram esses, a questão da comunicação, de vender esse peixe. É muito importante a gente saber se vender, mas também vender o que a gente está fazendo. Que, igual eu falei, eu estou falando de software simples, mas o importante é como que a gente faz eles parecerem uma coisa robusta, entendeu? Que a gente está conectando tudo e que a gente está mais perto do que a gente realmente quer, nosso objetivo ali final. Bom, pessoal, vou falar agora de um projeto que eu fiz quando eu fui estagiário em inovação. Acho que trazer um pouco um lado mais técnico também. Tudo isso que a Ania falou é super importante. Acho que você ter essas ferramentas de gestão e organização, para nós que somos mais da área técnica, assim, também é super importante você manter tudo isso organizado, você ter uma direção para que o seu projeto está indo, porque senão você fica perdido. Esse projeto foi um projeto muito interessante, foi um desafio assim, que me foi dado. Eu era estagiário e recebi essa missão de realmente ser owner, né? Eu era responsável por esse novo produto que estava sendo desenvolvido. Então, dar uma contextualizada para vocês. Esse produto ele vai atender principalmente uma dor que a gente tem em pátios ferroviários. E esses pátios eles são locais na ferrovia que você tem vários trilhos, né, em paralelo assim, e eles são usados para você armazenar vagões e fazer a organização desses vagões. Para você montar uma composição com 80 vagões, por exemplo, você tem que pegar os vagões certos e colocar e acoplar eles com a locomotiva. Isso, no Brasil, é feito de uma forma muito arcaica hoje em dia. É bem manual, você tem uma pessoa lá que fica anotando quantos vagões entraram, qual o tipo de cada vagão, ele anota o ID que fica pintado na lateral do vagão. E isso não é muito eficiente, óbvio. E nesse contexto, a Wabtec ela já tem uma solução, é uma solução super legal no nosso site. Tem mais informações lá se vocês quiserem dar uma olhada. Chama Kinetics Yard, é uma solução de visão computacional. Vocês podem ver nessa imagem de baixo. A gente posiciona algumas câmeras de alta resolução instaladas em postes assim, que fica monitorando a movimentação desses vagões, né, e através de inteligência artificial e análise de dados, ela vai gerar vários insights e isso vai ser exposto num dashboard. Então ela consegue contar vagões, consegue ler o ID do vagão e consegue extrair diversas informações só através da imagem mesmo. Só que essa nossa solução ela é mais focada em pátios de grande porte e essa não é a realidade do Brasil. Aqui o que a gente enxerga mais são pátios de pequeno ou médio porte. Então, financeiramente falando, ela acaba não cabendo no bolso dos nossos clientes. Então, nesse sentido, sendo que essa é uma dor muito grande, a gente quer otimizar esse processo, porque com essa otimização a gente gera economia de tempo, e tempo é dinheiro, mas também a gente gera economia de combustível. Se a gente manda um vagão a gente quer mandar o vagão para o local mais próximo do que ele quer realmente chegar. Então, isso gera uma economia de combustível se a gente faz esse processo de forma inteligente. Então, nesse contexto, a ideia que foi trazida para o time de inovação foi desenvolver um produto, um dispositivo que fosse barato, para caber na realidade aqui do Brasil, e que cumprisse com essa função de realizar a contagem desses ativos, e a gente usaria câmeras só na saída e na entrada do pátio, e baseado em uma lógica que a gente programou, você consegue identificar todos os vagões e saber onde cada um está. Então, assim, gente, o que eu achei muito legal é que, assim, eu não tinha experiência na área, eu sabia um pouco de C++, mas na época, assim, eu tinha aprendido só aqui na faculdade, em elétrica, a gente tem uma disciplina que estuda um pouco de C++, só que, assim, não tinha colocado em prática. E realmente me foi dada uma liberdade criativa muito grande. Então, eu fiz parte de todas as etapas do projeto, na verdade, eu liderei todas as etapas do projeto. A primeira etapa, a gente buscou no mercado se já existia algum tipo de solução para isso, e se existisse, a Wabtec teria a opção de adquirir essa empresa ou fazer algum tipo de parceria para a gente ter esse produto no nosso portfólio. E a gente viu que no mercado ferroviário não existia nenhum tipo de solução parecida com o que a gente queria. Percebemos que no mercado automotivo existe uma solução que você usa um magnetômetro,
O magnetômetro ele é um sensor que ele capta variações no campo magnético. Então, esses magnetômetros eram instalados na ferrovia, né, embaixo do asfalto. Quando um carro passa por cima, ele detecta, então ele realiza a contagem de carros que passou ali naquela rodovia. Então a gente pensou, opa, isso aqui é parecido com o que a gente quer. Vamos olhar para o magnetômetro. Outros sensores que a gente levantou, ultrassônico, infravermelho. Então eu peguei todos esses sensores, né, estudei um pouco como cada um deles funcionava. Pode passar, por favor. E beleza, instalei todos eles nessa plaquinha de madeira que a gente está vendo ali e fui para o campo testar. Esse teste foi feito em parceria com a MRS, foi aqui perto de BH. Então, na verdade, com a Rumo. Foi mal, gente, confundi. Essa placa de madeira ela foi instalada entre os dois trilhos ali, e a locomotiva, a composição inteira passava por cima dela, e a ideia era realmente coletar esses dados para eu poder analisar esses dados e falar, tá, como que eu vou obter essa informação e tratar elas para conseguir obter o que eu quero, que é realmente contar o número de vagões e locomotivas que passaram por cima. Esse gráfico ele mostra a leitura do magnetômetro. Nesse gráfico a gente percebe, só para contextualização, a composição que passou por cima tinha 82 vagões, então aquela confusão ali no meio é realmente a passagem dos vagões, né, e como que eles alteram o campo magnético, porque a composição é toda feita de aço, né, então ela tem essa característica de ferromagnetismo, que ela consegue desviar o campo e concentrar o campo magnético nela. Então essa leitura, eu olhei para isso e falei, cara, se eu conseguir contar o número de vagões que passou em cima só com isso, eu sou um gênio, não vai dar. Mas eu pensei, tá, eu consigo usar pelo menos para identificar que passou alguma coisa em cima, porque a gente vê que claramente tem um desvio ali. Essa leitura eu achei bem legal. Essa leitura ela é do sensor infravermelho, a gente consegue ver como que fica bem mais claro, como a resolução ela é bem mais alta. Então, olhando esse resultado, eu pensei, cara, isso aqui dá para usar sim para realizar a contagem. Dá para fazer uma lógica em torno dessa medição e alcançar o objetivo que a gente quer. Baseado naqueles dois gráficos que eu mostrei, o do ultrassônico eu acabei nem mostrando porque o resultado foi bem ruim. Ele acaba espalhando muito e a resolução fica muito baixa. Baseado naquelas duas leituras e nos insights que elas geraram, eu desenvolvi um firmware, né, para o microcontrolador que no protótipo que eu construí foi um ESP32, instalado num módulo de TTGO, que ele é um módulozinho bem legal, você consegue colocar um cartão SD nele, ele tem um modem para 4G e outros tipos de protocolos de comunicação também. Então eu construí esse protótipo, desenvolvi o firmware que ia fazer essa lógica de contagem. Apanhei muito, cara, apanhei muito porque eu não tinha experiência, então realmente fazia de um jeito, dava errado. Tentava de outro jeito, dava errado. Até que, sei lá, na quinta tentativa, eu desenvolvi um firmware que funcionava, levei ele para campo, ali a gente vê esse firmware sendo testado. No vídeo, tecnicamente, dá para ver ele contando, só que provavelmente vocês não vão conseguir ver, porque nem eu que estava lá na hora estava conseguindo ver. O sol estava muito forte, cara, o sol estava muito forte, a tela estava toda escura, então era um desespero só. Eu escutava a locomotiva chegando, eu via que meu firmware estava dando errado, e eu pensava, cara, eu vou perder essa chance, não dá. E eu estava ouvindo ela chegando, então eu consegui fazer uma modificação, bypassei uma parte lá que estava errada. E upei para o microcontrolador à distância mesmo, tinha um fio conectado ali, um USB, né? E quando a locomotiva passou e eu comecei a ver o númerozinho subindo lá, mostrando 1, 2, 3, cara, foi uma sensação muito doida, assim, porque eu realmente passei alguns 3 ou 4 meses fazendo isso e quando eu vi dando certo, foi bem emocionante. Então, esse slide ele resume um pouco dessa minha experiência, também minha experiência no laboratório de eletrônica. Acho que os diferenciais assim que eu senti nessa minha experiência de estágio na Wabtec foi realmente ter uma liberdade muito grande de expressar minhas opiniões e minhas ideias, né? Então eu me sentia muito ouvido. Eu fui owner no desenvolvimento desse novo produto, que para mim foi uma experiência de aprendizado total. Eu fiz parte de todas as etapas do desenvolvimento, então assim, eu acho que não tem oportunidade melhor do que isso para se desenvolver. Teve essa interface com tecnologias de ponta, então, por exemplo, eu falei para vocês da solução do Kinetics Yard, que já é uma solução de um nível de tecnologia um pouco mais avançado. Então eu tive interface, conversei com os engenheiros que
que desenvolveram o software e todo o desenvolvimento do produto. Então, assim, foi bem legal. E a parte de lideranças, né, eu acho que o meu líder, assim, chegar para mim e falar, cara, confio em você, manda bala aí, do que você precisar, eu estou aqui para te apoiar, e comprar os sensores, comprar microcontrolador, eu queimei um monte de coisa e ainda assim continuei sendo apoiado. Então foi uma experiência realmente bem legal. Então é isso, gente. Agradeço muito pela atenção. Eu tenho um último recadinho para dar para vocês, na verdade. A Wabtec foi escolhida, a Wabtec Brasil foi escolhida para ser o terceiro polo de tecnologia da empresa global. A gente tem um polo, que nem a Ania falou, na Índia. A gente tem um polo nos Estados Unidos e o próximo polo vai ser aqui no Brasil. E esse polo, vão ser literalmente centenas de vagas, não só focadas em engenharia. Na verdade, o que a gente mais está precisando é pessoas para desenvolvimento de software embarcado, C++, C. Vão abrir diversas vagas para esse tipo de vaga, Simulink, MATLAB. Se vocês conhecem, se vocês conhecem pessoas que têm essas habilidades, dá uma olhada no LinkedIn, dá uma olhada no site, que lá vai estar tudo isso disponível. Realmente vão abrir muitas vagas assim, vai ser bem legal, cara. Nesse polo, o polo vai ser focado em desenvolver produtos para todas as plantas da Wabtec, não só Brasil. Então você vai ter interface com o time Europa, time Estados Unidos, Austrália. Então fiquem ligados, porque tem coisa boa por vir aí. Valeu, gente. Obrigadão. Visita nosso stand. Quem tem mais dúvidas, quer saber um pouquinho mais, visitem o stand que a gente tem aí na feira. Vai ser bem interessante de discutir um pouco mais a fundo sobre as coisas que a gente trouxe aqui também, tá bom? Gente, nós temos ainda 30 segundos, então cabe uma perguntinha. Alguém tem? Quais projetos assim que vocês estão envolvidos assim no Brasil? Assim que o Brasil não é muito forte, né, o mercado ferroviário, então eu tive essa curiosidade. Legal. Cara, no segmento de realmente fornecer locomotivas, a gente fabrica locomotiva em Contagem. É uma fábrica bem legal. Nós oferecemos locomotivas para MRS, Rumo, VLI, Vale. Então a gente vende locomotiva para eles. E além disso a gente oferece diversas soluções digitais. Então uma que eu trabalho diretamente é uma solução que chama PTC. Ela é uma solução de segurança da ferrovia, que você tem um computador embarcado dentro da locomotiva, você tem diversos sensores ao longo da ferrovia e ele fica recebendo essas informações e, baseado nas informações, ele pode acionar o freio sozinho. Nossa, então isso salva vidas, sabe? Realmente salva vidas, impede colisões e é uma solução que a Vale, a MRS já tem implementada na Malha Sul, é uma malha que passa na região sudeste. E agora a gente está em etapa de implementação dessa mesma tecnologia na Rumo. É um projeto milionário, assim, bem grande. E é uma versão atualizada do PTC, porque ele vai ser totalmente baseado em conectividade, comunicação via rádio. Então, assim, é realmente bem legal. Se você quiser saber mais, pode me chamar lá no LinkedIn, chamar a Ania também, que vai ser bem legal conversar. E outra pergunta, posso? Pode. Em relação ao Power BI, vocês recomendam alguma plataforma assim para conhecer mais? Olha, o que me ajudou na época, fora a plataforma da empresa, né, eu diria que o LinkedIn Learning tem alguns vídeos que são muito bons, porque eles dividem os vídeos em pequenos minutos, sabe? Não é aqueles vídeos, tipo, não vou sentar e assistir 3 horas de vídeo no YouTube. Então, o LinkedIn Learning, ele vai, às vezes, tipo assim, às vezes você é uma pessoa que mais, eu gosto de abrir e ir fuçando. Eu era mais assim, então eu pegava, não estou sabendo fazer tal coisa. Eu entrava lá e via um vídeo que explicava só aquela parte, entendeu? E aí eu ia conectando e aprendendo. Eu acho que é importante ter tipo, eles chamam de pílula, né, de conhecimento, que você consegue fazer mais rápido, né? Porque nem sempre a gente consegue ter tempo para separar 2 horas para estudar isso. Nem sempre é tão interessante, ou nem sempre a gente tem a disponibilidade, né? Então, eu acho que no LinkedIn Learning, se você jogar lá para o RBI, tem diversas informações, mas esses vídeos curtinhos, com algumas habilidades, sabe? Criando um projeto novo, fazendo gráfico X, Y, ajudam bastante a ser desenvolvido mais rápido, né? Obrigado. Mais alguma pergunta, gente? Temos mais 5 minutos, aparentemente. Então, beleza. Visitem nosso stand, lá está
Tem mais pessoas lá para responder as dúvidas de vocês. Estamos dando picolézinho, balinha também para quem tiver interesse. E tá rolando uns quizzes lá que quem acertar a resposta leva uma garrafinha. Então, eu não perderia. Falou, gente. Obrigado.